pessoas certas. Quando este culto terminar, o seu cálice vai transbordar. O meu já está transbordando, não sei o seu, mas durante esse louvor eu me entreguei à presença do Espírito Santo. Eu me rendi na plenitude do Espírito. Sabe de uma coisa, irmãos? De novo. Eu não posso ir pular de lá. É assim, ó, vou ficar só com a turma deste lado, tá bom, queridos? A turma de lá me perdoa, mas estão jogando contra mim aqui, ó. Deixa eu dizer, eu já experimentei muitos milagres do Senhor na minha vida e através da minha vida. Grandiosos milagres que eu poderia descrever aqui, mas deixa eu dizer, eu continuo com apetite. Eu quero mais. Não é porque Deus já fez que eu vou contar. Em 1908, Deus operou um grande milagre na minha vida. Em 1920, não, irmãos, mesmo porque eu não tinha nascido, né? Eu sou da geração 2000, amém, irmãos? Mas eu quero muito mais de Deus. Então, quando eu entrego tudo no altar do Senhor, eu estou dizendo a Ele, Senhor, aqui está. E você fez uma declaração de fé. Eu não sei se foi inconsciente ou foi só por repetição, porque eu pedi, mas deixa eu te dizer, não tem nenhum investimento, como o irmão disse, melhor do que entregar tudo para Deus. Entrega a sua saúde, entrega a sua vida, entrega o seu tempo, entrega a sua família, entrega os teus recursos, entrega tudo para Ele. Confia nele e o mais Ele vai fazer. O salmista disse assim, já fui jovenzinho, hoje não sou tão jovenzinho, mas uma coisa eu afirmo, jamais eu vi um justo padecer necessidade. E afirma a segunda coisa, e a sua descendência a mendigar o pão. A bênção da prosperidade é sobre você, é sobre a sua descendência, é sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos. E pode ter certeza que ainda que os leõezinhos passam fome, eu e você não passaremos fome. Porque Deus supre todas as nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória que está em Cristo Jesus. Amém? Que privilégio, pastor Lucas, pastora Letícia, estar aqui novamente, os demais pastores desta casa e os que eram desta casa e agora está conosco lá em Orlando, né? Glória a Deus, aleluia. Tiago, tudo bem? Deus abençoe, né? Pastora Adriana, compartilhando o testemunho dela na nossa vinda. E é assim que Deus faz. Deus pega aquele que não é para confundir aquele que se acha alguma coisa. Então a Bíblia é clara, ela diz assim, Deus oculta as coisas grandiosas dos sábios e os entendidos. E Deus libera para aqueles que são fracos aos olhos humanos. Porque quando nós somos fracos é que nós somos fortes. E o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, com muito temor que eu uso esse ambiente para trazer a palavra do Senhor. Antes, porém, eu quero falar desta bênção que Deus nos deu, fruto do culto Hope. Fizemos 2 anos do culto Hope lá em Orlando. Agora, dia 30 de maio, foi uma festa linda. E eu creio que hoje de manhã o culto Hope foi gerado aqui em Sarasota. As pessoas compraram um livro e disseram, estamos comprando para gerar a semente do culto Hope. Então eu quero profetizar que ele não só nascerá, mas ele nascerá firme, forte, pungente, com grandes milagres, sinais e maravilhas de Deus neste lugar. Eu creio que milagres de cura acontecerão, cânceres serão curados, Deus trará cura de diabetes, Deus trará cura na família, relacionamentos restaurados. Eu creio que prosperidade, portas abertas, estamos no ano de portas abertas. Deus fará maravilhas no culto Hope, como tem feito no culto Fé e no domingo, de manhã e à noite, em nome de Jesus. E como bênção de Deus, Deus nos deu este livro, Pactos de Esperança, que são 40 mensagens, é um devocional para cada dia, né? Você pode ver fruto das pregações também do culto Hope, você pode levar o seu, você pode presentear alguém, e assim você vai levando o Hope mais longe, não só o Hope de Orlando, onde tudo começou. Hoje são muitas igrejas já na América, e muitas igrejas no Brasil, que eles implantaram o culto Hope, e tem sido bênção demais, até na rede Super, né, na nossa rede de televisão está lá, quarta-feira, 10 da noite, culto Hope. Amém, queridos? Vou dar aqui para o pastor segurar para mim. Obrigado. Deus abençoe. Então, na saída, se você me achou pelo menos bonitinho, dá para você comprar o livro. Eu faço um autógrafo e ainda bato uma foto com você. Tudo isso no combo e baratinho, tá bom, queridos? Louvado seja Deus. Eu estou muito feliz mesmo por estar aqui de novo, nesta casa. E eu tenho dito ao longo do dia para o Lucas, Letícia, para os irmãos, que cada vez que eu venho, eu vejo o quanto a igreja cresceu.
não só numericamente, mas espiritualmente. Às vezes quem está no ambiente não percebe este crescimento. E se você está nos visitando essa noite, sinta-se em casa. Essa aqui é a sua casa, é a nossa casa, é a casa do nosso Pai. Então nós estamos em família. E é bom demais ver tudo que Deus tem feito e a forma como Deus tem trabalhado. E você faz parte dessa história. Imagina que, vou usar uma ilustração que eu gosto de contar muito assim. Para aqueles que aceitaram Jesus, o passaporte do céu está carimbado. Não precisa mais da imigração aqui da América, amém, irmãos? Nós vamos entrar lá no céu porque aceitamos Jesus. Mas ato contínuo, a entrada nos céus, nós vamos para a sala do telão. E na sala do telão vai passar tudo que você fez durante a vida depois de convertido. Porque Deus é tão bondoso que aquilo que você aprontou antes de ser convertido, a Bíblia diz que Ele apaga as nossas transgressões, perdoa e não vai prestar contas de nada. E eu fico imaginando assim, quantas vidas nós vamos apresentar ao Senhor no telão, né? Porque as pessoas já pensam assim, ai meu Deus, preciso parar de pecar. Mas já tinha que ter parado, né, irmão? Mas se não parou ainda, dá tempo de pecar, porque o telão vai mostrar tudo que você fez depois de converter. Vai ser uma bênção, né? Só que, ao mesmo tempo que a gente pode se intimidar com aquilo que vai ver nosso, por outro lado, nós podemos oferecer a Deus, né, frutos e frutos que, através da sua vida, da sua história, do seu testemunho, chegaram no céu. Né? Pessoas que vão agradecer você e dizer assim, muito obrigado porque você pregou a palavra para mim, você orou por mim, você estendeu a mão quando eu precisei. Olha que eu estou aqui pela graça de Deus e porque você foi um agente do reino de Deus. Então essa noite eu quero trazer uma palavra de encorajamento para você, de empoderamento sobre a sua vida, porque nós não somos daqueles que retrocedem. É sobre isso que eu quero falar com você. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam, que crescem, né? E eu quero começar dizendo de um discípulo, de um amigo, que ele disse assim, eu fiz 2 alvos para a minha vida. O primeiro, que até os 30 anos de idade eu seria um homem rico. E o segundo, que até 35 eu seria um homem milionário. Eu falei, é mesmo? Você fez isso? Você está com quantos anos? Ele disse, estou com 28. Eu disse, como é que está? Ele falou assim, eu já sou um homem rico. Agora eu estou trabalhando para eu ser um milionário. E eu achei bacana essa determinação dele, porque quando eu trabalho com alvos, quando eu declaro que eu tenho um alvo, que eu tenho um objetivo, isso me impulsiona a olhar para frente e não mais para trás. Quando eu tenho uma determinação na minha vida e ela passa pela palavra e ela tem o crivo de Deus, então eu não continuo a correr olhando para trás como se alguém fosse me alcançar. Pega essa chave aí, como diz o nosso irmão. Você vai correr olhando para frente, porque lá na frente tem aquele alvo que você colocou. Então essa noite não seja tímido. Coloque um alvo grandioso na presença do Senhor, não só na sua vida pessoal, na sua vida familiar, mas também na vida desta igreja. E você vai passar a viver através dessa busca, deste alvo. Eu achei incrível porque tão novo ele teve uma decisão importante. E quando eu falo de alvos, eu estou falando de uma decisão no meu coração. Quando eu submeto a Deus, eu estou dizendo, eu tenho isso dentro de mim, mas é a sua vontade. Se for, o Senhor vai me ajudar a chegar lá. Mas tem uma coisa que Paulo disse em Filipenses 3, 13 e 14. Não sei se vai aparecer aqui. Se o irmão vai me ajudar? Vai, ainda tenho fé. Amém, gente? Amém? Filipenses 3, 13, 14. Glória a Deus. Diz assim, ó. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Qual coisa ele fez? Vamos ver juntos? Esquecendo-me das coisas que ficaram ou para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Agora, irmãos, Paulo, ele disse assim, olha, eu quando não era Paulo, e sim quando eu era Saulo, eu entrava nas casas, eu matava as pessoas, eu arrancava-os do caminho, eu tirava, eu cerrava ao meio, eu matava famílias inteiras, e eu escutava aqueles gritos, aquele pedido de misericórdia, mas eu era impiedoso, eu era firme no meu propósito, e agora que eu conheci o Senhor, eu não tenho como avançar para o meu alvo, me lembrando de tudo aquilo que eu fiz no meu passado. Então sabe de uma coisa, eu tomo uma decisão, a decisão é esqueço
esqueço-me daquilo que para trás ficou. Este esquecer no original tem o sentido de deixar o Espírito tratar a ponto de não doer mais as decisões erradas que nós tomamos. Pode ser que você essa noite aqui tenha coisas que você se arrependa na sua vida, que você fala assim, eu fiz, mas eu não faria de novo, eu não sei onde eu estava com a cabeça. Irmãos, o passado não vai mudar mais, ele só pode ser curado, e quando ele é curado, ele não nos segura mais para ir para frente. Uma vez Deus disse assim para mim, tem pessoas que tentam caminhar para frente, mas há um elástico em torno dele, o elástico deixa ele um pouco, mas num determinado momento ele puxa de volta e traz para o mesmo lugar que ele está. Essa noite está quebrado todo elástico, toda a cadeia que nos prende, toda a lembrança que nos aprisiona, porque o Senhor é poderoso para fazer isso. Deus não quer pessoas que retrocedem, Deus quer pessoas que avançam para o alvo. O alvo é Cristo e eu preciso caminhar nessa direção. É uma cura, irmãos. Um dia eu fiquei 6 dias sem dormir. Eu não sei quantos de vocês já tiveram esse tempo sem dormir. E eu não sofro de insônia, eu deito e durmo mesmo. Mas havia algo que eu não conseguia digerir, não conseguia resolver. Estava entalado numa noite, 2 noites, 3 noites, 4 noites. Na 6ª noite, no 7º dia, eu fui a um culto à tarde numa igreja que eu estava visitando. E o pastor falou sobre isso. É uma decisão que você tem que tomar hoje. Ou você esquece o que passou, ou você não vai chegar no alvo que Deus te propôs. E ali eu tomei uma decisão e eu disse, agora eu vou liberar isso aqui. E foi um liberar, irmãos. Eu cheguei em casa no 7º dia, eu dormi aquela noite, eu dormi o dia seguinte inteirinho, eu dormi à noite novamente, e eu amanheci no outro dia. E quando eu amanheci no outro dia, depois de 2 noites inteiras e um dia, eu era uma outra pessoa. Deus havia removido aquilo que me prendia, porque eu queria crescer, eu queria avançar. Você precisa crescer como família, como marido, como esposa, como filho. Você precisa avançar como igreja, crescer. Você vai crescer no seu trabalho, na sua profissão. Não importa o que você fizer, você vai crescer, você vai avançar. A bênção do Senhor está sobre nós. Ela não traz dores, ela te ajuda, ela te impulsiona. Quando Deus diz não retroceda, avance, Ele está dizendo, olha para frente, eu te impulsiono, eu te empurro, eu te levo ao lugar que eu preparei para você, porque eu tenho um alvo para a sua vida. Uma coisa é quando eu coloco um alvo para mim, outra coisa é quando Deus coloca um alvo. Quando Deus coloca um alvo, Efésios 4, 13 a 15, pode ter certeza que vai subir. Esse alvo vai subir. Olha só. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, vamos juntos? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Você pode aplaudir Cristo Jesus? Deus estabeleceu um alvo para nós, e nós não podemos fugir deste alvo. O alvo é crescer até chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Quando eu atinjo a plenitude de Cristo, quando eu chego no mais alto daquilo que Deus preparou, então eu estou no centro da vontade de Deus. Sabe por que sofremos? Sabe por que ficamos desanimados? Sabe por que ficamos desinteressados pela vida muitas vezes? Por não alcançar objetivos, por não chegar a certas conquistas. Mas deixa eu te dizer, quando eu estou no centro da vontade de Deus, Ele te levará à conquista certa, Ele te levará ao lugar certo, e haverá uma alegria, haverá uma plenitude de espírito, porque eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus, crescendo no meu chamado, crescendo na minha vida, para chegar naquele que é o maior e o melhor padrão que já existiu na face da terra, Cristo Jesus. De manhã nós ouvimos uma palavra que diz que nós faríamos o que Ele fez,
e faríamos coisas maiores do que Ele fez. Pergunta a pessoa que está ao seu lado: você está pronto para fazer coisas maiores do que Jesus fez? Não, mas desse jeito aí nem eu ia te responder. É voz de profeta, meu irmão, pelo amor de Deus. Somos uma igreja profética, apostólica. Diga, varão, você está pronto para viver coisas maiores do que Jesus viveu, varão? Prega fogo aí, deixa a unção e o poder do Espírito vir sobre a sua vida. Eu quero viver, queimar todos os meus dias por Jesus. Não tem projeto de vida maior do que esse, de que você viver para o Senhor. Dia 10 de novembro eu vou fazer 60 anos. 60 anos. Já está convidado. Vai ser uma festa incrível lá em Orlando. E deixa eu dizer, se Deus me levar, com certeza, não houve. Eu sou uma pessoa realizada. Realizada em todos os setores da minha vida. Porque desde o dia que eu me entreguei a Ele me confiscou para o seu reino, para servi-lo. Não teve dias que eu me senti uma pessoa frustrada. Porque Deus não criou filhos para serem frustrados. A frustração vem porque nós estamos fora do propósito, fora do crescimento. Estabelecemos um caminho paralelo, então isso não dá certo. Pode até parecer que é bom, mas lá na frente você vai ver que não é bom. Porque bom, perfeito e agradável só Deus sabe fazer. Só Deus é poderoso para fazer, e mais ninguém. Então volte para os caminhos do Senhor. Cresça, expanda na dimensão do poder sobrenatural dele. E a boa notícia é, não é difícil chegar lá. Diga a pessoa que está ao seu lado: meu filho, prepare a sua bagagem. Não é difícil chegar lá. Pode ser que você entrou tão abatido essa noite, tão desanimado pelos ventos contrários, as circunstâncias, que você está dizendo assim: ah, pastor, tu não sabe da minha vida. Um dia uma das secretárias que trabalhou comigo, ela disse assim: o senhor não tem problema, né? Eu assim, quer que eu começo de A a Z te contar a maioria deles? Eu disse: por que você acha que eu não tenho problema? Ela falou: porque você está sempre rindo. Eu falei assim: mas acontece que eu não tenho por que descontar em você as minhas lutas e as minhas dificuldades. Eu falo lá no quarto de escuta, na madrugada, com o Senhor, e Deus supre todas as minhas necessidades, até os ventos contrários. Eu sei que vão me ajudar a crescer, então eu não vou temer. E por que não é difícil chegar lá? E eu não sou nenhum super-homem não, irmãos. Sou fraco, limitado, necessito da ajuda, careço da misericórdia de Deus todos os dias e dos irmãos. Porque Deus não é pego de surpresa. O que Ele tem para você, Ele já preparou faz tempo. A gente pensa assim que Deus está lá no céu, não tem o que fazer, só os anjos tocando aquelas harpinhas lá. E aí Ele olha assim para o Elvis e diz assim: a vida do Elvis está muito tranquila, já ganhou muito dinheiro, aleluia. Então vou bater um vento de tribulação sobre ele. Aí ele já disse: não, tá vendo, ó? Crente do céu, não tenha medo de passar pela tribulação. Não ore para Deus te livrar dela, não. Deixa Deus amadurecer você no vento contrário. Deus já preparou tudo para nós. Quando a gente aceita Jesus, Ele te traz para aquele caminho que Ele já traçou antes da fundação do mundo. Quando você e eu éramos ainda uma substância informe no ventre da nossa mãe, estava todos os dias determinado. Então Ele não iria colocar um alvo que você não fosse atingir. Pensa nisso? Deus não é mauzinho, dizendo assim: eu vou pôr um alvo muito alto, ele não vai conseguir, ele vai viver frustrado e eu vou me alegrar. Não, Deus não é esse. O alvo que Deus põe é porque Ele vai te conduzir para você chegar lá. Você vai viver na dimensão e nas asas do Espírito Santo. Mais vento contrário que bata, por mais dificuldade que você passa, por anos que você possa estar no deserto, como aquela mulher, 12 anos de fluxo de sangue. As mulheres sabem muito bem o que é isso, todos os recursos, mas ela foi ousada, ela foi intrépida, e ela confiou que havia um caminho para ela, e que aquele caminho era tocar nas vestes de Jesus. Não precisava ter uma audiência, não precisava conversar com ele, não precisava lavar os pés dele como Maria lavou, não, ela simplesmente disse: eu tocar, este é o meu alvo, e ao tocar eu serei curado. Irmãos, faça alvos, creia, avance, não se contente com o que é pouco, com o que é pequeno. Eu sempre digo isso no Hope, e não estou dizendo de orgulho nem de soberba. Se eu sirvo um Deus grande, por que eu vou pensar em coisa pequenininha? Eu amo os irmãozinhos, mas quando eles chegam para mim: pastor, ora que eu só quero ter o dinheirinho para pagar minhas contas, eu digo: não vou orar não.
Que isso, pastor? Não, eu vou orar para você ter o dinheiro, para você pagar suas contas, mas para você viajar de lazer, para você realizar um sonho, para você ter para emprestar e não tomar emprestado, porque o nosso Deus é poderoso. Ele já sabe, Ele te chama, Ele te capacita, porque se não fosse assim, nós não estaríamos neste lugar. E eu quero falar de Jeremias. Jerê era incrível, né? Deus tinha um projeto enorme para ele e Jerê estava correndo do projeto. Dessa noite aqui, Deus já falou com algumas pessoas ao longo da vida aqui o que Ele tinha preparado, mas você está fugindo. Deixa eu dizer uma coisa, para de fugir enquanto é tempo. Deixa Deus te pegar na hora certa. Se Ele te chamou, Ele te capacita, Ele vai te pôr no lugar. Não adianta você espernear e correr. Você pensa que eu queria ser pastor? Não, mas Deus disse, você vai ser pastor. Eu tive quebra de braço com Ele, perdi tudo, até que eu disse, tá bom, Senhor, então é a sua vontade, eu vou. O Senhor não encontrou ninguém melhor, tem certeza? Já deu uma voltinha por aí? Então eu vou. Jeremias teve um chamado, Jeremias 1, 4 e 5, vamos lá meu amigo, me ajude aqui, me ajude a pregar, me ajude a vencer esse desafio. Olha só, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, quem falou com ele? Só essa turma da frente, vou ficar aqui, cuidado para não cair. Quem falou com ele? O Senhor. Vamos lá. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Era algo grande ou pequeno? Grande. Se fosse só o profeta de Orlando, já era grande, né? Só o profeta em Sarasota já era grande, né? Sarasota, tá? Vou falar, melhorar aqui meu inglês. Mas era profeta às nações. Era algo muito grande. Só que o que Jeremias ou Jerê não sabia é que aquele que estava chamando era poderoso para cumprir o chamado, para trazer a existência. Irmão, quando você sonha, eu peço para você, sonhe 10 vezes maior, sonhe 20 vezes maior. Deus tem pensamentos grandes, porque Ele é que tem pensamentos a nosso respeito. Ele é o que sabe a nossa estrutura. Ele conhece por dentro e por fora. Então Ele sabe, eu posso derramar mais água aqui nessa caneca maravilhosa da Lagoinha Sarasota, porque ela vai ter condição de suportar mais água. Não é você que vai limitar o que Deus tem para você. Você não é a régua, você não é o corte, você não é o limite. Simplesmente diga, aqui estou, eis-me aqui, Senhor. Mas Jerê teve uma atitude que, pelo amor de Deus, eu já falei para o Senhor que eu estou muito longe de ser parecido com Deus, assim, eu tenho que melhorar muito. Mas se eu fosse mais parecidinho, eu ia arrumar uma régua. Mas eu ia dar tanta reguada na cabeça desse homem e de outros aqui. Ele vira para Deus, olha só o que ele responde em Jeremias 1, 6. Vai lá, põe lá só para a gente ver o que é que esse homem respondeu para Deus. E que talvez eu e você pudéssemos ainda também responder. Olha só, mas eu disse... Eu imagino esse A, né? Esse A é aquele dia que você acorda e fala, ó dia, ó céu, não devia ter saído da cama, ei dia, né? Esse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Ele está dizendo assim para Deus, Deus, você não entende nada, eu vou te explicar uma coisa. Porque Jeremias estava dizendo que ele era professor de Deus. Você conhece gente que sabe mais do que Deus? Ou que pensa que sabe, pensa que é professor de Deus? Jeremias estava dando uma aula, o Senhor não foi aprovado neste ano, vai repetir o ensino médio. O Senhor não sabe que eu nem sei falar, eu sou meio gago, eu sou meio isso, sou meio aquilo. Começou a dar muitas desculpas. Irmãos, não é difícil chegar aonde Deus tem para você. Se Deus está contigo, você vai chegar tranquilamente. O que nós precisamos é nos submeter à vontade do Senhor. Eu estava recordando sobre o Lucas, né? Não sei se o Lucas já deve ter contado a história dele aqui na igreja, né? Senão eu vou revelar tudo hoje. Mas o Lucas um dia chegou no pastor André e disse assim, pastor, eu quero ser um pastor da Lagoinha. Ele era um garoto que tocava na banda, né? Banda, eu falo banda, o povo quer me matar. E casado com essa bela jovem, já era casado, já tinha o Pininho, né? Já tinha o Pininho. Já tinha os dois, a Gigi também. E ele disse para o pastor, eu quero ser um pastor da Lagoinha. Ele não foi naquele, ele foi aonde podia resolver o problema dele. Ele deu um passo de fé. Ele colocou um alvo grande. Talvez naquele momento para ele, era grande demais. Mas olha a realidade que ele vive hoje.
E por quê? Porque ele saiu da zona de conforto, ele saiu da caixinha dele, ele foi a quem podia resolver aquilo que ele tinha no coração. Deixa eu dizer, nada e nem ninguém, nem demônio, nem homem algum pode impedir a porta que Deus tem para você. Eles não têm força suficiente para abrir essa porta, quanto mais travá-la. Numa das batalhas mais ferrenhas que eu tive com o inimigo, um dia diante do Senhor, chorando à madrugada, achando que o inimigo tinha tido o poder de fechar a porta que Deus tinha aberto para mim. Então eu fiquei muito triste naquele momento e pus-me a orar. E o Senhor falou assim para mim, o Espírito Santo, naquele quarto, nunca me esqueço daquela voz: você acha que um ser humano ou um demônio é capaz de fechar a porta que eu abri? E aí eu disse: Senhor, não estou entendendo. Ele falou assim: você está entendendo. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Quem te trouxe para cá fui eu. Essa porta não se fechou. Eu vou te mostrar o que eu tenho preparado para você. E hoje o que eu vivo, eu nunca nem orei, irmão, porque eu nunca imaginei, eu nem coloquei este alvo de saber aquilo que Deus tinha para mim nesse aspecto. Eu vivo muito mais do que eu pensei, do que eu pedi. É o poder de Deus que opera na minha fraqueza o tempo todo. Como ele disse para Paulo: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você for fraco, eu sou forte. Então eu disse: não é difícil chegar lá, eu vou chegar lá. Jeremias 1, 7 a 10. Então Deus, Ele capacita e Ele é poderoso para mudar a realidade até do nosso mundo interior. Então abra lá conosco, Jeremias 1, versículos 7 a 10. Ó Senhor, porém me disse, o Senhor porém me disse, não diga, não, só aquela turma, eu vou para lá. Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Aleluia. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca, tocou na onde ele tinha dificuldade, tocou na onde ele tinha problema, tocou na onde ele não poderia resolver sozinho e disse-me: agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você a autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, mas para edificar e para plantar. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque Jeremias disse: ó Senhor, eu não vou, o Senhor não sabe de nada, o Senhor sabe que eu sou gago, não sei falar, sou muito jovem. Deus falou: vamos resolver essa parada sua aí. Eu vou tocar na onde você tem um problema, porque eu tenho poder para curar. Eu tenho poder para te exaltar. Eu te dei um chamado e ele vai se cumprir. Irmão, tudo que Deus prometeu na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Nada vai ficar para trás. Você pode achar que Deus esqueceu, e até mesmo você pode ter esquecido, mas a boa notícia é que Deus não esquece. Aquilo que Ele estabeleceu vai se cumprir, não importa se 12 anos, se 13 anos, se 20 anos, não importa, em algum momento você vai viver. Sabe por quê? Porque Deus acredita mais em você do que você mesmo. Deus acredita mais em mim do que eu mesmo acredito, porque Ele sabe que não é na minha força, não é no meu poder, mas é na força e no poder do Senhor. Amém? Tem alguém comigo aqui? Agora tem uma coisa, não é porque Deus disse tudo isso que vai ser fácil. Diga a pessoa que está ao seu lado: a coisa está ruim? Pode ficar pior. E você nem fez voz de profeta, né? E ninguém falou amém, né? É aquela oração que ninguém fala amém. Jeremias recebe tudo isso de Deus, um empoderamento fantástico, maravilhoso. Não foi um homem que falou com Jeremias, foi Deus quem falou com Jeremias. Eu amo os profetas e gosto quando Deus manda recado, mas ali não foi homem nenhum, foi o próprio Deus. Ele foi lá e disse: meu filho, aqui está. Só que Jeremias precisava vencer alguns gigantes. E nós precisamos vencer alguns gigantes. Deus tocou na boca, mas a alma continuava em dificuldade. Às vezes Deus cura o que está para fora, mas Deus também quer curar aquilo que está lá dentro.
Se você tem medo, você não vai avançar. Se você é inseguro, você não vai crescer. Se você é ansioso, você não vai dar 2, 3 passos. São gigantes que precisam cair. Perfeito amor lança fora todo medo. Ele destrói toda a natureza, porque todos esses sentimentos é de uma humanidade caída. Só que a nossa nova natureza, ela é divina, ela é celestial. E na natureza nova não existe lugar para o medo. Não existe lugar para a ansiedade, para a insegurança, para a segurança de guardar só aquele pouquinho com medo de faltar. E quando Deus tratou o povo na caminhada, Ele disse assim: o maná é para cada dia. É só na sexta que pode pegar 2 vezes. E o povo, tão desesperado por comida, guardava aquilo que Deus não mandou guardar. E dava podridão, dava bicho. Porque nós só podemos viver aquilo que Deus tem para nós. A minha estação pode ser diferente da sua, que pode ser diferente da sua, que pode ser diferente da sua. Mas todos nós estamos numa caminhada para o alvo, para crescer, para prosperar, para avançar. Irmão, tira toda a dúvida do seu coração. Deixa o Senhor limpar a sua alma. Porque é uma alma límpida, ela caminha numa velocidade cada dia mais veloz. E nós precisamos ter uma alma límpida. Jeremias 1, de 11 a 19, a palavra do Senhor diz de algo tão lindo. Quando Deus, Ele empurra Jeremias para o seu destino. Nesta noite eu quero declarar que a mão de Deus vai te empurrar para o seu destino. Ele vai te conduzir para o lugar. Jeremias 1, 11 a 19, diz assim: e a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela 2ª vez, dizendo: o que você vê? E eu respondi: vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse: do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as tuas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. E você prepara-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você, agora, você tem que tomar isso para si, ó. E hoje eu faço de você uma cidade, uma coluna e um muro contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Aleluia. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Deus disse para Jeremias: vamos parar de papo, meu filho. Eu já te disse tudo o que você precisa, agora vai fazer o que eu te mandei. Só que o que Deus mandou ele fazer não era fácil. Era profetizar um tempo de ruína, de desgraça, de destruição. E Deus disse: olha, se você não fizer isso, eu vou fazer com você. Então eu acho bom você ir. Porque o método de Deus é simples: ou você vai ou você vai. Se você não for, eu vou dar um jeitinho de você ir. Mas aí Deus disse assim: mas nada vai te acontecer. Você é uma cidade fortificada, uma coluna de ferro. E foi profetizando sobre a vida de Jeremias. E ai daquele que se levantar contra você. Ele pode levantar, mas ele vai cair. Sabe aquele teu vizinho invejoso? Sabe aquele brasileiro que quer te denunciar? Sabe aquele outro que não pode ver o teu sucesso? Deixa eles comigo. Vai fazer o que você tem que fazer. Você tem que espichar mais. Você tem que crescer. Você ainda não chegou do tamanho da estatura do varão perfeito. Então para de lamber suas feridas. Olha para aquilo que eu estou te dando. Você é profeta das nações. Não se preocupe com o dinheiro. Não se preocupe com o que você vai comer amanhã. Esse povo que se preocupa é porque não teme e não confia no Senhor.
Ele empodera e diz: vai derrubar esses gigantes, meu filho. Vai destruir tudo isso aí, porque eu sou contigo. Cada palavra, Jeremias, que você falar, eu estou endossando a sua palavra. Não será uma palavra de homens, mas será a minha palavra. Ela não volta vazia, Jeremias, deixa eu te contar uma coisa. Ela vai prosperar para aquilo que ela foi designada. Então creia, meu Deus, creia, cria juízo nessa cabeça, vai. E Jeremias então acorda como se ele dissesse: bom, é isso mesmo, né? Eu vou, porque eu quero cumprir a vontade do Senhor. Meu irmão, você pode ter alvos fantásticos na vida, e tenha. O meu eu contei de manhã: eu quero pisar em cada nação deste mundo e deixar a semente do Evangelho naquele lugar. Já eliminei 31 e assim que puder, vou eliminar o restante. Mas eu quero chegar na glória, e eu quero ver todos os povos, raças, línguas e nações, pessoas que disseram: a tua semente floresceu, a tua semente prosperou, a tua semente cresceu, a minha casa foi alcançada porque você foi lá, você saiu do seu país e foi lá depositar a boa, perfeita semente. Ela encontrou uma terra fértil. Eu sou essa terra fértil. Ai, que benção. Na Índia, na China, no Japão, na Rússia, em todo lugar, meu irmão. Esse é o meu projeto grandioso que eu oro, é o meu alvo diante do Senhor. Pense em coisas grandes, né? Alguém disse assim: faça coisas grandes para Deus e espere grandes coisas de Deus. Se você está com a visão limitada, hoje Deus vai ampliar, né? Aqui você tem o exemplo claro do seu pastor, que foi lá e falou: eu quero ser um pastor da Lagoinha. Hoje ele é um pastor da Lagoinha. Deus tem usado ele, a Letícia, tremendamente. Essa igreja é fruto do trabalho, da semente que eles têm semeado. E quantos de nós aqui podemos abrir uma Lagoinha, podemos abrir um GC em casa, ser um anfitrião? Eu vi tantos GCs aqui, eu disse: Senhor, multiplica pelo dobro, pelo triplo. Abra a tua casa, não importa se ela é de 1 quarto, se ela é de 2, não importa. Faça para Deus, não tem outro projeto mais gratificante na sua vida. E por fim, confie em Deus até o fim. E por fim, rimou, hein? Confie em Deus até o fim. Diga para a pessoa ao teu lado: meu filho, não pula do barco não, que você vai ver, a coisa vai pegar. Fica no barco, meu irmão. Fica no barco, faça a tua parte. Reme em direção ao Senhor. Caia fora não. Ah, não sei, estou pensando em dar um tempo da igreja. Meu irmão, isso é do inferno. Ah, cheguei lá, a pastora não me cumprimentou hoje, né? Tem isso, não, era só antigamente, agora não tem mais. Irmão, não precisa ninguém te cumprimentar, não. Você vem à casa do Senhor para adorar o Senhor, para entregar a sua vida como um sacrifício agradável a Deus, para entregar as suas ofertas, para servir. A nossa luta tem que ser a nossa disputa para ver quem consegue servir mais o Senhor. Porque eu não estou servindo a homens, eu não estou servindo a pessoas, a seres humanos. Eu estou fazendo a obra do Senhor. Lá na luta, meu irmão, cada golpe que você dá, fala: perdão, Jesus, mas abençoa essa vida, né? Que o irmão bate mesmo. E não tem medo de bater, né, irmão? Louvado seja Deus por isso. Jeremias, quando ele entende, então ele se torna um profeta que ele denuncia o pecado. A função do profeta no Antigo Testamento era denunciar o pecado. Jonas quis correr, Deus catou ele, né, e pôs ele lá naquela situação que você sabe. Então não seja como Jonas. Ainda que lá no ventre do peixe há uma esperança se você gritar. Mas não faça esse teste. Seja mais bonzinho, já obedece logo e vai nessa caminhada. Só que Jeremias não agradava as pessoas, porque o que ele trazia era pesado, era denúncia, era protesto. E aí as pessoas não gostavam dele não, apanhava mesmo e a coisa torava. Mas ele entendeu aquilo que Deus disse lá no início da jornada dele. E ele prosseguiu. Até chegar um ponto que ele foi lançado na cisterna. Jeremias 38:6. Você pode ficando em pé, nós vamos ler esse texto. Jeremias 38:6. A Bíblia diz que, porque as pessoas falaram contra ele, jogaram contra ele, assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama. E Jeremias afundou na lama. Nenhum amém. Jeremias afundou na lama. Olha só que interessante. Primeiro ele estava covardão, não queria ir. Depois ele ficou valentão.
foi para a guerra, foi servir o Senhor. De tudo que ele fez, chegou nesse episódio, nessa parte. O povo, por ele não profetizar coisa boa para o rei, disse para o rei: joga na cisterna e deixa morrer. Quantos sonhos foram enterrados em cisternas aqui? Quantos sonhos foram abandonados pelo meio do caminho? Quantos de nós deixamos aquilo que nos movia para a frente roubar a nossa paz, a nossa alegria? Ele foi para a cisterna. Mas diga comigo, eu vou até ler para não errar o nome. Ebed-Meleque. Não, só a frente leu, falou. Ebed-Meleque. Fala 3 vezes bem rápido, ver se você aprendeu. Ebed-Meleque, Ebed-Meleque, Ebed-Meleque. Quem era ele? Um estrangeiro, eunuco, etíope. 3 desqualificações para aquele lugar. Ele era um estrangeiro. Você e eu somos estrangeiros. Por mais que você nasceu aqui, sua família é brasileira. Ele era um eunuco, não ia ter família, ia servir sempre no palácio. E ele era de uma origem humilde, etíope. Ele trabalhava no palácio para o rei. Ele disse assim: rei, vou dar um conselho para você. Imagina a lógica do reino de Deus. Um serviçal dando um conselho para o rei. É melhor, rei, você tirar o profeta lá da cisterna. Ele não está errado. Ele está falando o que Deus falou. Quem está errado são esses que te aconselham a fazer as coisas que estão dando errado. Deixa eu dizer, por mais fundo que nós estejamos, por mais cisterna de lama, por mais no vale de ossos secos, sempre vai ter um Ebed-Meleque. Diga, Ebed-Meleque. E nem li, hein? Estou ficando craque. Deus sempre vai colocar alguém para te ajudar. Lembra da aliança de amizade? Quem esteve aqui de manhã, senão vai lá no YouTube e acessa a mensagem. Ebed-Meleque fala com o rei. Jeremias sai de lá. E é tão interessante porque Jeremias ele sai e na invasão daquele lugar Deus preserva o Ebed-Meleque, além do profeta. Quem estende a mão para um dos seus pequeninos sempre encontrará misericórdia na ocasião oportuna. O misericordioso recebe misericórdia. Então a palavra de Deus diz em Hebreus 10, 35 a 39, vai colocar esse texto, Hebreus 10, 35 a 39, fala de que a nossa recompensa está na confiança. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será, só a turma de lá, vou mudar de novo para cá. Olha só, ela será ricamente compensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Diga comigo, o meu justo viverá pela fé. Mais uma vez, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Na confiança, a recompensa. Todas as vezes que você confiar em Deus, você vai ter uma recompensa, uma herança. Enquanto você caminha para o alvo, você vai de fé em fé. Você vai viver eternamente de fé em fé. E se você não retroceder, você vai agradar justamente aquele que precisa ser agradado. Eu finalizo com uma história que eu ouvia muito de criança. Minha mãe ensinando todos nós a sermos perseverantes na vida. Ela disse que no alto de uma montanha havia um pássaro muito raro numa gaiola de ouro. E que aquele que conseguisse chegar no cume do monte, onde havia aquela gaiola caríssima com um pássaro raríssimo que valia uma fortuna, teria o direito de ficar com o prêmio, a recompensa. Só que tinha uma única regra. E qual era essa regra? Que à medida que você fosse subindo, você não podia olhar para trás. Se você olhasse para trás, você ia virar uma pedra. Só que à medida que você começava a sua caminhada, aqueles que não perseveraram,
aqueles que não tiveram o alvo em Cristo, aqueles que não focaram em Jesus, eles continuavam a subir, e enquanto você subia, eles começavam a dizer: ei, olha aqui, olha para baixo, olha para trás, faça aí. E aquelas pedras começavam a clamar para que você também virasse uma pedra. Então minha mãe dizia assim: nunca olhe para trás, nunca deixe os seus sonhos pela estrada da vida. Busque em Deus, persevere em Deus, porque há um prêmio. Criança, né, na idade dos pininhos, eu ficava desesperado para chegar naquela montanha, né, porque era uma história, eu já me via subindo, mas cada vez que eu começava subindo, irmão, eu escutava aquelas vozes: ei, você não vai conseguir. Eu ficava desesperado: não, sai da minha cabeça isso, eu vou chegar até lá em cima. Eu não sei quantas vozes você está ouvindo, eu não sei qual é a sua caminhada, a sua escalada, eu não sei qual é o alvo que está à sua frente. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que nos acovardamos e desistimos. Essa noite é uma unção de ousadia sobre a sua vida, é uma unção de empoderamento do Espírito, te capacitando e até o fim. Paulo, ele disse isso em Filipenses, que nós lemos: uma coisa faço, mas lá na frente ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo não olhou para trás, Paulo não olhou para baixo, ele realmente deixou o passado para trás e ele continuou a sua escalada. E quanto mais ele subia, mais ele ia, e ele disse lá no finalzinho: eu combati o bom combate. E mais do que isso, ele disse: eu completei a carreira. Complete a sua carreira, vai até o fim, não desanime. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Somos fortalecidos no Senhor e na força do seu eterno poder. Nenhum pensamento do diabo, nenhuma obra das trevas é capaz de tirar os sonhos de Deus da sua vida. Pai, sela esta palavra com poder e autoridade no nome de Jesus. Pai, alimenta o teu povo essa noite, online, presencial. Dê mesmo a disposição, a ousadia de crescimento, de vitória e de prosseguir para o alvo. Nós não vamos retroceder, mas nós vamos chegar juntos na eternidade para viver o melhor que Deus preparou para nós, em nome de Jesus. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro. Coração não tem mais nada, mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro no meu coração, não tem mais nada. Deus. Queria agora que você colocasse a mão no seu coração, fechasse os seus olhos. Agora é o momento entre você e Deus. Agora não existe mais nenhuma pessoa que está ao seu lado, não existe mais ninguém, é exatamente você e Deus. Assim como Jeremias estava ali conversando com Deus, agora você está conversando com Ele. Agora vocês têm esse acesso direto com Deus Pai. Agora Ele fala direto ao seu coração. Agora tudo isso já está liberado para a sua vida. Eu queria que você repetisse essa oração comigo. Eu queria que você repetisse assim: Pai querido, eu confesso que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador da minha vida. Pai, eu que andei em outros caminhos, hoje volto para os Seus caminhos, e de lá jamais sairei, em o nome de Jesus Cristo, amém. Ainda com a mão do seu coração, com seus olhos fechados. Você não orou para uma placa de igreja, você não orou isso para um pastor, você orou para aquele que te chama hoje. Você orou para aquele que te deu propósito no seu coração. Você orou para aquele que faz milagres. Você orou para aquele que te chama hoje de filho. Aleluia, aleluia. Para esse que você orou. E eu quero pedir para você que orou essa oração pela primeira vez. Eu vou contar até 3. Eu queria que você erguesse a sua mão o mais alto possível. Assim que eu contar até 3,
você não vai estar erguendo a mão para a pessoa que está ao teu lado, você não vai estar erguendo a mão para uma igreja, você vai estar erguendo a mão para Jesus Cristo. Foi Ele que morreu em seu lugar, foi Ele que te salvou, foi Ele que tem palavras para o seu coração, é com Ele que você fez essa oração. Então eu vou contar até 3, se você está online, você também faz parte disso, você pode escrever aí, hashtag eu decido por Jesus, hashtag eu entrego a minha vida para Jesus. Então você que está aqui com os olhos fechados, com a mão no seu coração, eu vou contar até 3 e você erga a sua mão o mais alto possível. Em 1, e 2, e 3. Erga a sua mão o mais alto possível. Aleluia! Vamos celebrar Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero pedir uma coisa para você que estendeu a sua mão. Eu queria te dar um abraço. Você pode vir aqui para mim te dar um abraço a você? Animais. Sabe que você não fez a sua oração para mim, você não está aqui por causa de uma igreja, você está aqui porque Jesus Cristo, Ele tem um pacto no seu coração, Ele tem um pacto do seu coração. E sabe que isso não foi algo emocional, isso não foi algo porque eu estava de olho fechado, mas foi de algo do seu coração. E chegou ao coração de Jesus Cristo. E agora Ele te chama falando bem assim: ei, você não é mais aquela pessoa que você era ontem. Hoje eu te faço meu filho. Hoje você volta para a casa do papai. Foi Ele que te chama até aqui. E nós aqui somos uma igreja, assim como que Ele vem buscar uma igreja. E essa igreja não é perfeita. Essa igreja, ela está caminhando com Jesus Cristo para a perfeição. Eu queria te apresentar essa igreja que não é perfeita, mas nós estamos caminhando em cima de GCs, em cima de curso de gerações. Nós estamos caminhando para Ele, que é perfeito. Eu vou contar até 3. Eu quero que você vire para trás e conheça essa igreja que vai caminhar junto com você, que vai andar junto com você, que vai te abraçar, que vai chorar junto com você, que vai estar pertinho de você. Amém? Amém, Lagoinha? Vamos lá? 2, 3. 1, 2, 3. Somos atraídos pela tua presença. Quantos aqui estão felizes com mais uma noite de salvação, mais uma noite de cura? E Deus tem muito mais para a sua vida. Deus tem muito mais para acontecer na sua semana, amém? Que a sua semana seja a melhor semana da sua vida. E não é um jargão, é uma verdade. É uma verdade porque o Espírito Santo vai estar lá com você. O Espírito Santo vai te guiar. Você vai ter relacionamento com Ele. E Ele vai falar, assim como falou com Jeremias, vai falar com você também. Aleluia. Quarta-feira estamos aqui de novo para mais um culto fé. Sábado tem Legacy e domingo os nossos 2 cultos, às 10 da manhã e às 7 da noite. Aleluia! Que Deus acompanhe a sua vida. Amém.
nosso canal.